Sessão ordinária número 33, 2019, do dia 14/10/2019. Quero cumprimentar os senhores visitantes, cumprimentar também os senhores vereadores, internautas, e os convido para dar início à sessão invocando a proteção de Deus. Peço ao vereador Antônio que faça a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos. Senhores vereadores, gostaria de fazer um pedido a todos que fosse feito um minuto de silêncio hoje aqui nessa casa em memória do ex-deputado Marcos Tebaldi, que veio a falecer no dia de ontem. Obrigado a todos. Deus se levanta no conselho divino. Em meio aos deuses ele julga. Até quando vocês julgarão injustamente, sustentando a causa dos injustos? Protejam o fraco e o órfão. Façam justiça ao pobre e ao necessitado. Libertem o fraco e o indigente. E os livre da mão dos injustos. Eles não sabem, não entendem, vagueiam nas trevas. Todos os fundamentos da terra se abalam. Eu declaro, embora vocês sejam deuses e todos filhos do Altíssimo, vocês morrerão como qualquer homem. Vocês, príncipes, cairão como qualquer outro. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti. Obrigado, vereador Antônio. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata número 32/2019, sessão ordinária do dia 7 de outubro de 2019. No dia 7 de outubro de 2019, às 18 horas, na Câmara Municipal de Irani, na rua Rosalino Rodrigues, número 268, reuniram-se em sessão os senhores edis da Câmara Municipal de Vereadores, sob a presidência do vereador Wilson Zamarque. Verificando a presença dos vereadores, declarou aberta a sessão ordinária, solicitando que o vereador Vanderlei fizesse a leitura de um trecho bíblico. Em seguida, o presidente solicitou a leitura da ata da última sessão ordinária, que após lida foi colocada em discussão. Fez o uso da palavra o vereador Antônio, solicitando que corrigisse seu voto no veto 04/2019. Confirmado o equívoco do secretário, a sessão foi interrompida por 3 minutos até ser ratificada e impressa uma nova página já corrigida. Retomada a sessão, o presidente colocou a ata novamente em discussão. Sem discussão, a ata foi colocada em votação. A ata foi aprovada e assinada por todos os presentes. Em seguida, solicitou a leitura das correspondências e proposições recebidas, que continha o seguinte: da Escola Municipal Santo Antônio, convidando para a mostra de trabalhos relacionado ao contestado. Da Prefeitura Municipal de Irani, ofício número 080/2019 e manifestação ao ofício número 215/2019, segue em anexo o processo licitatório número 077/2019, referente à aquisição de lâmpadas de LED para a iluminação da Avenida Governador Ivo Silveira. Notas fiscais, empenhos e liquidação do processo licitatório. Indicação do vereador Wilson Zamarque, requerendo que o Executivo adquira uma nova área para ampliação da capacidade atual do cemitério municipal. E, na oportunidade, solicita que seja construída uma casa mortuária no bairro Alto Irani. Pedido de informação do vereador Wilson Zamarque.
que a municipalidade encaminhe a esta casa estudo o procedimento adotado para a escolha dos locais que foram construídos novos abrigos de passageiros nos bairros da cidade. Após passou-se para a inscrição para a palavra livre. O presidente Wilson passou a presidência ao vereador Augustinho para se dirigir à tribuna, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Agradeceu a receptividade que teve na bela festa realizada na capela do bairro Alto Irani. Parabenizou a todos os candidatos a conselheiro tutelar, ao qual deseja aos eleitos sucesso e êxito neste pleito e coloca esta casa à disposição. Esteve participando da reunião no município de Concórdia referente ao IML e IGP, onde foi debatido soluções para o melhoramento dos trabalhos deste importante órgão que irá beneficiar toda a região. Lhe causou estranheza a falta de membros do Executivo em mais uma reunião de relevante importância para a nossa cidade. Referente à sua indicação, solicita que o Executivo adquira mais uma área para o cemitério municipal, ao qual irá evitar problemas futuros, vendo que as áreas atuais estão com sua capacidade atual no limite e sendo uma promessa de campanha da atual administração. Cobrou a construção de uma casa mortuária no bairro Alto Irani. Finalizou explanando um pouco sobre a nomenclatura do feriado do Dia do Jagunço, ao qual acha que o seu significado não convém, dando algumas sugestões e em conversa com um membro do Executivo também já estão vendo uma possível mudança. Em seguida, o presidente Augustinho devolveu a presidência ao vereador Wilson. Passou-se para a matéria da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 08/2019, que altera a Lei Complementar 029/2007, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O projeto de lei possui os pareceres favoráveis das 3 comissões. O projeto de lei foi colocado em discussão. Fez o uso da palavra o vereador Antônio, ao qual complementou as palavras do presidente, repassando que serão feitos através de testes seletivos. O projeto de lei foi colocado em primeira votação. Votaram favoráveis os vereadores Antônio, Valmor, Leonir, Maicon, Vanderlei, Gilney, Renato e Augustinho. Sendo assim, o projeto de lei 08/2019 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei ordinário número 018/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o pagamento retroativo parcelado do prêmio assiduidade, respeitada a prescrição quinquenal dos servidores públicos do município de Irani, Santa Catarina. O projeto de lei possui os pareceres favoráveis das 3 comissões. O projeto de lei foi colocado em discussão. Fez o uso da palavra o vereador Leonir, é favorável ao projeto, mas vai se abster de votar por ser funcionário público licenciado e também ser um dos beneficiários. Fez o uso da palavra o vereador Antônio, enobreceu o trabalho do sindicato através do senhor Bonavigo e ao Tyson, que buscaram junto ao Executivo solução para este direito adquirido aos funcionários. É contra o pagamento parcelado, pois sabe que o Executivo tem o valor para repassar integralmente aos funcionários. Fez o uso da palavra o vereador Augustinho, parabenizando a todos que se dedicaram para que este direito fosse repassado aos funcionários. O projeto de lei foi colocado em primeira votação. Votaram favoráveis ao projeto os vereadores Antônio, Valmor, Maicon, Vanderlei, Gilney, Renato e Augustinho. E se absteve de votar o vereador Leonir. Sendo assim, o projeto de lei 18/2019 foi aprovado em primeira votação por 7 votos favoráveis e 1 abstenção. O projeto de lei ordinário 019/2019, que dispõe sobre a instituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, no âmbito da administração pública do município de Irani, Santa Catarina. O projeto de lei possui os pareceres favoráveis das 3 comissões. O projeto de lei foi colocado em discussão. Sem discussão, o projeto de lei foi colocado em primeira votação. Votaram favoráveis os vereadores Antônio, Valmor, Leonir, Maicon, Vanderlei, Gilney, Renato e Augustinho. Sendo assim, o projeto de lei 019/2019 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei ordinário número 020/2019, que ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções consubstanciado no contrato de consórcio público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARES, e da outras providências.
O projeto de lei possui os pareceres favoráveis das 3 comissões. O projeto de lei foi colocado em discussão. Sem discussão, o projeto foi colocado em primeira votação. Votaram favoráveis os vereadores Antônio, Valmor, Leonir, Maicon, Vanderlei, Gilney, Renato e Augustinho. Sendo assim, o projeto de lei 020/2019 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Em seguida, foi passado para a inscrição da explicação pessoal. Fez o uso da tribuna o vereador Vanderlei, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Parabenizou o trabalho dos membros do sindicato, onde buscaram junto ao executivo reaver valores de direitos adquiridos. Solicitou ao secretário para que encaminhe ofício ao executivo para que utilize do consórcio aprovado estes dias atrás nesta casa para adquirir veículos novos, onde virá a beneficiar a população, dando mais conforto e segurança no deslocamento para consultas fora do município e economizando recursos que poderão ser aplicados em outras áreas. Relatou mais uma vez o descaso do executivo para com o centro multiuso. O mesmo não toma atitude alguma para solucionar este problema, deixando nossos idosos sem o seu local de encontros, reuniões, atividades. Solicitou mais uma vez que se recolha os entulhos naquele local. Relatou que esta casa está à disposição para debater, suplementar, votar algum projeto que venha para auxiliar na reconstrução daquele espaço. Vê a necessidade de um funcionário efetivo responsável pela manutenção de todos os maquinários, caminhões, carros, entre outros equipamentos, sendo vital e dando sobrevida a esses equipamentos com este acompanhamento. Que o executivo invista em mais cursos para os funcionários se especializarem ainda mais nas suas atividades. Finalizou solicitando sua saída para uma reunião, onde também irá participar de uma reunião com criadores de leitão. Fez o uso da tribuna o vereador Antônio, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Agradeceu a receptividade que teve na festa no bairro Alto Irani. Parabenizou o sindicato pela conquista do repasse de valores, destacando a importância dos sindicatos e de todos do trabalho dos membros em prol de seus associados. Parabenizou todos os candidatos a conselheiro tutelar, em especial desejou sucesso e êxito aos eleitos e que possam realizar um bom trabalho ao povo de Irani. Solicitou ao líder do governo para que repasse informações referente a uma licitação divulgada para a aquisição de veículos para a renovação da frota da saúde, pois vê de extrema necessidade para dar mais qualidade e segurança aos que usufruem deste benefício. Solicitou que se continue o trabalho de recuperação das ruas dos bairros da cidade, destacando alguns que já foram feitos, agradecendo que as indicações estão sendo atendidas. Finalizou parabenizando novamente aos eleitos para o Conselho Tutelar de nosso município. O presidente Wilson passou a presidência ao vereador Augustinho para se dirigir à tribuna. Relatou que foi cobrado por populares a respeito de como foi elaborado o estudo para os locais de implantação dos novos pontos, pois alguns alegam não ter sido procurado para dispor parte de seu terreno, impedindo que os mesmos futuramente usufruam de tal espaço. Esta está à disposição da população um baixo-assinado, onde solicita melhorias na estrutura do IML e IGP da região e conta com o apoio de todos. Comunicou e convidou a população em geral para que no dia 2 de novembro participem de uma manifestação pacífica no trevo de acesso à cidade para que sejam novamente implantadas lombadas eletrônicas e na oportunidade estarão fixando cruzes que simbolizam as vidas ceifadas nos acidentes que vêm ocorrendo em diversos trevos de nossa região. Finalizou reforçando a todos que o horário de exibição do programa semanal da Câmara na rádio comunitária. Em seguida, o presidente Augustinho devolveu a presidência ao vereador Wilson. Fez o uso da tribuna o vereador Renato, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Parabenizou todos os conselheiros eleitos, desejando sucesso e êxito. Relatou ser o autor da indicação da manutenção da ponte, onde cita não ter sido mencionado pelo Executivo. Solicitou que o Executivo reveja alguns pontos de ônibus colocados em algumas ruas de nossa cidade, pois os mesmos não comportam a quantia de crianças que necessitam dele. Cobrou novamente melhorias nas ruas do bairro Alto Irani. Está sempre na luta por melhorias, relatando que votou contra o dinheiro retirado da saúde para ser colocado na Secretaria de Obras, pois a área onde a população mais o cobra por melhorias é na saúde.
não votará mais projetos que virem juntos, solicitando que venham separados, pois há muitos lá que o podem fazer. Finalizou cobrando melhor atendimento à população, pois está sempre visitando os bairros da cidade. Fez o uso da tribuna o vereador Augustinho, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Repassou ao vereador Renato que o valor retirado da saúde em benefício à linha Pigosso é uma emenda parlamentar e o outro valor é repassado para a Secretaria de Obras para continuar os trabalhos de melhorias nas ruas da cidade e interior. Solicitou renovação da frota da saúde, onde dará mais qualidade e segurança. Finalizou convidando a todos para a festa em honra a Nossa Senhora Aparecida na comunidade de Linha Aparecida. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente e vereador Wilson Zamarque encerrou a sessão ordinária, convidando os vereadores para a próxima sessão a realizar-se no dia 14 de outubro de 2019, às 18 horas. Para constar, eu, Aloysio Bavaresco, secretário do Legislativo, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos senhores vereadores e para que surta os efeitos legais, está impressa em papel timbrado as folhas 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 e 302. A ata está em discussão. Eu só peço que o secretário ele retifique aí onde eu coloquei que a concentração seria no Trevão do Irani e não no trevo de acesso à cidade, tá? Da BR-153, que é 282. Minha parte seria isso. A ata está em votação. A ata com a retificação, então, está aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências e proposições recebidas. Convite. O esporte, juntamente com a comunidade de Linha União Irani Santa Catarina, convida todos para o Kerp Fest, que se realizará no dia 16 de novembro de 2019. Da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos parecer do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani sobre a vistoria realizada em ponte na comunidade de Linha Passo Maciel. Na manhã do dia 2 de outubro de 2019, às 9h30, juntamente com o vice-prefeito, senhor Marcelo Pegorário, e o morador, senhor Michel Amarildo de Oliveira, foi realizada análise para a identificação das condições de trafegabilidade e segurança da ponte, utilizada para a transposição de um curso de água, sendo assim concluímos. Como medida preventiva e de segurança aos usuários, que a mesma seja interditada para o uso veicular e mesmo que o uso desta por pedestre seja realizada redobrando os cuidados, visto que a mesma não possui elementos laterais de proteção contra quedas. Se algum vereador quiser a cópia do parecer da corporação, é só solicitar junto ao secretário. Do município de Irani, ofício número 81/2019, e manifestação ao 228/2019, venho informar que o secretário de Obras, Transporte e Urbanismo comparecerá na Câmara de Vereadores no dia 28 de outubro de 2019, às 17 horas, para sanar os questionamentos referentes à moto niveladora Caterpillar 12H. Atenciosamente, Silvio Antônio Lemos das Neves, Prefeito Municipal. Ofício número 83/2019, do município de Irani, ofício número 83/2019, em manifestação ao ofício 232/2019, venho informar que, primeiramente, foi realizado o estudo de viabilidade com a Comissão de Trânsito, a qual, juntamente com a Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos, escolheram os locais para a instalação dos abrigos. A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes realizou a análise dos locais escolhidos, juntamente com os motoristas que realizam o transporte escolar e vivenciam a demanda, escolhendo os locais que beneficiam o maior número de alunos, priorizando a conveniência dos usuários. Atenciosamente, Rosemary Fátima Spazini, secretária de Planejamento e Gestão de Projetos. Do município de Irani, ofício número 84/2019,
Em atenção ao ofício 235/2019, sirvo-me do presente para informar que esta municipalidade há muito tempo vem utilizando o Sim Catarina, Consórcio Interfederativo Santa Catarina, para suprir as demandas de compras não apenas de medicamentos, mas também de diversos outros produtos, como fraldas, curativos especiais, leites e dietas especiais, materiais de expediente, materiais de informática, mobiliário, pneus, entre outros. Recentemente, o Sim Catarina começou a ofertar a disponibilidade de compras de veículos através dos processos licitatórios por ele realizados. O município, através da Secretaria de Saúde, sabedores de suas necessidades e vendo ali a oportunidade de otimizar os recursos, registrou sua intenção de compra, IRP. E no dia 27 de setembro do corrente ano foi emitida a autorização para a aquisição de um veículo Ford New K Sedan Plus, pelo valor de R$ 59.500, conforme cópia em anexo deste. Sendo estas as informações que temos no momento, nos colocamos à disposição atenciosamente Marcelo Pegoraro, secretário de Administração e Gestão. Indicação. O vereador que abaixo subscreve no propósito de colaborar com a administração municipal vem através deste com o devido respeito e acatamento para solicitar ao Poder Executivo junto ao órgão responsável que seja realizada a manutenção, recuperação e britagem da rua Saturnino de Souza, mais especificadamente próximo à oficina do Borginha e no acesso às residências das famílias Schmidt. O objetivo dessa indicação é atender ao pedido de moradores desta rua, os quais procuraram este vereador para reivindicar tal solicitação, onde estes relatam que não é feita a manutenção na rua há um bom tempo e a mesma encontra-se em péssimas condições. Sendo isso para o momento, e certos de contar com vosso auxílio para estes moradores, antecipamos os agradecimentos. Atentamente, Vanderlei Canci, vereador do PP. Indicação. O vereador que abaixo subscreve vem através deste para solicitar ao Poder Executivo junto ao órgão responsável para que seja realizada em caráter de urgência manutenção e melhorias no saneamento básico do bairro Santo Antônio, precisamente próximos ao Mercado Bratz. Tal solicitação se faz necessária, pois em referido local percebe-se esgoto a céu aberto, além de outros problemas os quais acometem desde a poluição como a qualidade de vida dos moradores deste bairro. Vale a pena salientar que esta problemática vem afetando o bairro durante anos. É necessário tomar medidas que resolvam a situação por um longo tempo. Sendo isso, para o momento, antecipamos os agradecimentos. Atentamente, Wilson Zamarque, vereador do PP. Indicação. O vereador que abaixo subscreve comparece à presença de Vossa Senhoria com o devido respeito e acatamento para dizer e requerer o seguinte. Em visita realizada na sede da Pastoral da Criança no bairro Nossa Senhora Aparecida, foi constatado inúmeros problemas os quais comprometem desde a estrutura como as condições de trabalho no local. Visto que essa entidade soma muito no desenvolvimento dos munícipes, promovendo e fomentando a saúde das crianças iranienses, sendo que a mesma não possui fins lucrativos, os trabalhos são desenvolvidos por voluntários e a sede é de domínio público, ou seja, pertence ao município de Irani. Solicita-se que seja realizada a manutenção com a máxima urgência na estrutura como troca de parte do telhado, pinturas e melhorias no sistema de encanamento. Tal solicitação se faz necessária, pois é visível o vazamento de água, bem como goteiras no teto, as quais estão comprometendo a estrutura. A pintura do local é antiga e a deteriorização desta é assustadora. Seja realizada a troca de vidros quebrados, bem como manutenção na parte externa do local, pois possui entulhos e está tomada pelo mato. Segundo informações, o portão do local está quebrado há meses sem qualquer utilidade, o que facilita atos de vandalismo. Seja ainda fornecido rede e ponto de internet, bem como um computador para facilitar os trabalhos realizados na entidade, já que com a informatização fica quase que impossível trabalhar sem tal recurso.
A Pastoral da Criança realiza um trabalho significativo e de grande importância no município de Irani há 25 anos e merece ser olhada com carinho e atenção pelos órgãos públicos, precisando de apoio e incentivo para dar andamento aos trabalhos prestados. Diante do que foi exposto e pela relevância da indicação, esperamos poder contar com o apoio do Executivo, sendo que apresenta para o momento antecipos os votos de estima e apreço atentamente, Wilson Zamarque, vereador do PP. Inscrição para a palavra livre. Eu passo a presidência para o vereador Agostinho e peço que ele me conceda até 10 minutos. Está concedida a palavra para o vereador Wilson. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aí através das redes sociais, pelo Facebook. Quero também aqui falar que teve o Jordane Loraz, que me mandou uma mensagem agora há pouco, que estão assistindo diretamente lá da empresa, a sessão da Câmara neste momento. Então quero agradecer eles pelo acompanhamento. Também quero agradecer a presença aí do Zanini, do Getúlio Garafa, ex-vereador desta casa, o Bonavigo aí sempre presente. Temos aqui a presença do Raimundo Carpegiani, seja sempre bem-vindo. Temos a esposa aqui do seu Valmor, também quase sempre presente aqui nessas sessões. E a gente sabe que a importância, né, que essa casa tem aí para a nossa população. Eu quero falar aqui sobre as minhas indicações de hoje, mas primeiramente eu quero aqui falar também do ocorrido no dia de hoje, né, aí que veio ao falecimento aí o deputado Tebaldi, onde a gente teve a graça de acompanhar aí os vereadores em Brasília, no início do nosso mandato, onde eu estive presente juntamente com o Agostinho, com o Vanderlei, com o Renato e com o Antônio, no gabinete dele, onde ele nos atendeu muito bem lá, e que ele veio até esta casa por 2 momentos, e com certeza ele trouxe também recursos, né, oriundos de emendas aqui para o nosso município de Irani. Então a gente também aqui consolidiza com todo o partido, né, e pela pessoa que ele foi e contribuiu aí, né, aqui para o nosso município e para o estado de Santa Catarina. Meus sentimentos aí, os familiares também. Eu quero falar aqui também, hoje eu estava aqui de manhã, como a gente está praticamente todo dia aqui, veio uma senhora lá da Coab pedir por socorro, aonde novamente o saneamento básico lá com problema. Então, eu acho que o seu Getúlio conhece também lá melhor que nós, né, os problemas que causa aquele saneamento lá. Como é um saneamento já bem antigo e quando foi feito, na época talvez suportava, né, a quantidade de esgoto, e com o aumento das casas, hoje não, né, arruma num dia, dali uns dias outro lugar estraga, né? Então a gente foi até lá, eu fui lá ver, em frente ao mercado Bratz, novamente, num outro ponto, estourou de novo saneamento lá. Ninguém imagina o mau cheiro que tem, né, na frente daquelas casas. E então a situação novamente lá se agravou. Então o município vai ter que, juntamente com a Casan, né, ver uma situação aí para resolver esse problema, porque aquelas famílias não merecem tal situação. Então estou aí de novo, trabalhando e cobrando que se resolva esses problemas. Quero falar aqui também que eu fui visitar pela 3ª vez a Pastoral da Criança, e eu lamento de que, chegando no local, a gente até pediu, né, se tem acompanhamento da administração, essa entidade. Para vocês ter uma ideia, muito pouca visita da administração municipal naquele local. A secretária da Assistência Social, para vocês terem uma ideia, foi uma vez só lá até hoje. Prefeito menos ainda, e vice-prefeito também não. Então a gente sabe, cada um deve saber aonde acompanhar os trabalhos, e eu acho que essa entidade aí há 25 anos está trabalhando voluntariamente para o nosso município. Muitas crianças foram atendidas, muitas famílias foram atendidas, e eu vou apresentar aqui nos próximos dias
uma sugestão para nós fazer uma sessão solene aqui e homenagear essa entidade, que eu acho que tem que ter todo o nosso respeito e a valorização. Para vocês terem uma ideia, o mês passado, essa entidade recebeu R$6 da Receita Federal. Né? Então imagina o que fazem com R$6, onde todo mês eles se reúnem. Né? Lá eles não têm um computador, eles não têm um ponto de internet, que é onde eles têm que fazer os formulários, os atendimentos mensal. Né? Eles têm que se reunir lá, faz a ata, aí leva a papelama para casa, os voluntários têm que trabalhar em casa depois fora do horário, outros dias, para repassar isso que eles têm que todo mês prestar conta, né? Prestar essas informações. Então também foi sugerido aqui, através dessa indicação, para o município ver e colocar um ponto de internet lá. E nós fizemos as adequações também aqui nessa casa, onde a gente trocou alguns aparelhos aí de computador. A gente vai devolver para o município, como nós não podemos repassar diretamente, né? Como esses equipamentos do município, né? Nós vamos devolver para o município já fazendo uma indicação, sugerindo para que o município pegue um desses computadores que a gente vai devolver e que doa lá para a entidade, que com certeza eles vão fazer bom uso desses equipamentos. Então, eu lamento o que está acontecendo com a pastoral da criança. Eu acho que é um trabalho relevante que eles estão fazendo para o nosso município, mas infelizmente são poucos valorizados, né? Então daqui a pouco já são voluntários, né? Tu não dá um apoio. Tem algum comércio, alguns mercados que ajudam lá com R$50 mensais quando eles fazem os almoços, né? Doam alimentos, né, para eles fazer, né? Então imagina a situação, onde às vezes aí é gasto, a gente vê dinheiro mal gastado em algumas coisas, né? Onde poderia talvez ter ajudado essa entidade, e com certeza vem em benefício das nossas famílias. Também quero falar aqui que aconteceu numa cidade vizinha aí, Lindóia do Sul, onde a gente vê aqui talvez alguns casos de que funcionários desviam de função, funcionários do município, né? Imaginou, aconteceu o que aconteceu lá, uma tragédia onde teve um acidente e um operador de uma máquina lá se acidentou e veio a óbito, e veio a sentença nos dias atrás aí, o município foi responsabilizado, aonde vão ter que indenizar a família da vítima, né? Então o município tem que ter um cuidado, né? Imaginou, né? Nós não queremos que aconteça isso com ninguém, mas vai que aconteça um acidente, daqui a pouco o servidor está com desvio de função, digamos assim, é mais um processo que o município recebe, né? Então a gente defende aqui o sindicato quando eles cobram. A gente também procura aqui fazer as coisas dentro da lei para não se incomodar. Daqui a pouco tu faz a coisa dentro da lei, talvez tu não vai atender a todos, mas tu tendo dentro da lei, você vai ter como se defender, né? Então, esse é uma alerta que eu quero deixar aqui. Isso já tinha sido, me cobraram isso há vários dias atrás, eu já tinha passado 2, 3 sessões, eu tinha esquecido de falar. Então agora há pouco eu lembrei, por isso que eu estou me pronunciando aqui, eu lembrei do Bonavico está aqui, do sindicato, então é por isso que eu estou levantando essa questão aí, para que o município tome cuidado para daqui a pouco chegar a acontecer. Imagina, né? É um valor que tu poderia investir em outras coisas, daqui a pouco tem que indenizar por talvez um mal, não por querer, mas daqui a pouco, né, querendo ajeitar aqui ou ali, pode dar algum problema aí para o nosso município. Nessa primeira fala seria isso, muito obrigado. Passo a palavra para o vereador Antônio e devolvo a presidência. Boa noite a todos, quero cumprimentar o presidente da casa, demais vereadores, quero cumprimentar o Zanini, quero cumprimentar o senhor Getúlio, dizer que o senhor seja sempre muito bem-vindo a essa casa, o senhor muito fez por esse Irani, e como eu falei para o senhor pessoalmente ali fora, de pessoas como o senhor, com a sua garra, com a sua determinação que o Irani precisa. Quero cumprimentar o Bonamigo, sempre presente, o Carpegiani, quero cumprimentar a esposa do vereador Valmor, enfim, quero cumprimentar a todos que nos escutam e nos assistem através do Facebook, desejar a todos uma boa noite e que nós consigamos repassar a vocês realmente o que estão esperando. Quero cumprimentar a diretoria da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, aonde estivemos lá, e juntamente com a diretoria da comunidade quero cumprimentar o Padre Paulo pela bonita festa, pela bonita romaria,
dizer que é através de ações como essas que nós conseguimos fazer a unidade do povo e cada vez as pessoas estarem mais presentes. Mas nesse momento o que me traz essa tribuna aqui, vereador Augusto, o PSDB Santa Catarina, PSDB de Irani e, por que não, o PSDB do Brasil inteiro está de luto. Perdemos um grande líder. Perdemos o ex-deputado federal, Marcos Tebaldi, por 2 mandatos, prefeito da cidade de Joinville também por 2 mandatos, e tivemos a honra aqui, nós vereadores, de ir até seu gabinete, sempre muito bem recepcionados, mas a maior honra foi receber ele aqui nessa casa por 2 vezes. E a humildade desse homem, mesmo perdendo a eleição na reeleição para deputado, vereador Augusto, vereador Gilney, vereador Renato, estiveram junto com nós, junto com o presidente do PSDB em Concórdia, junto com o prefeito Rogério Pacheco. A humildade dele, mesmo perdendo a eleição, ele nos recepcionou muito bem, tinha grandes projetos, grandes ideias, mas Deus quis assim e o fim chegou. Novas lideranças têm que se criar e que essas novas lideranças consigam chegar perto do que essas pessoas fizeram por Santa Catarina. Hoje eu vejo novas lideranças e o povo quis assim. E não adianta, o vereador Antônio também votou. O povo quis dessa maneira. Infelizmente, algumas lideranças antigas que muito fizeram pelo nosso município, pelo nosso estado, estão se indo. Mas hoje temos algumas lideranças novas aí no nosso estado que chega a dar repúdio. Ou alguém aqui nessa casa, no último 1 ano, viu algum deputado federal aqui na nossa região? Eu não vi nenhum. Mas aqui nessa casa, cansamos de acolher, vereador Vanderlei, e o senhor é sabedor disso, cansamos de acolher deputados federais sempre presentes aqui no nosso município. Hoje não vemos mais nenhum. Parece que esqueceram do oeste de Santa Catarina. O nosso oeste de Santa Catarina é a região onde produz. Zanini, você é produtor rural. É onde a produção, onde temos a produção, onde levamos comida. Não vemos mais nenhum. Cadê a dona Carolina Detone? Um tal de Alba, que eu nem sei quem é. O deputado federal mais votado de Santa Catarina. Cadê o comandante Moisés? Governador do estado, não conseguiu levantar da sua cadeira lá em Florianópolis ainda e vir visitar o oeste do estado. E daí lideranças, hoje perdemos o deputado Marcos Tebaldi, lideranças como o ex-deputado João Rodrigues, Valdir Colato, Jorginho Melo. Eu vejo, e não é porque é do meu partido, quero ser corrigido aqui nessa sessão, se eu estiver falando alguma coisa que não seja verdade. A única deputada federal que eu vejo vindo para a região e trazendo alguns recursos para os municípios se chama Giovana de Sá. Os demais, vocês me perdoem, vocês me desculpem, se eu estiver falando besteira, me corrijam. Eu não vi mais nenhum. A vice-governadora do nosso estado é de Chapecó. Cadê ela? Talvez o 17 de cima embaixo, talvez já podemos começar a repensar que não deu certo. E eu me sinto muito à vontade de ficar aqui falando porque eu votei. Então não adianta vir me retalhar porque eu votei. Eu sou culpado também. Só que a gente, com o passar do tempo, e precisa muita experiência e muito conhecimento para poder entender que algumas coisas têm que ser mudado. Mas você não pode usar nome de pessoas sérias, pessoas corretas, que muito fizeram pelo município de Irani, pelo estado de Santa Catarina, e simplesmente por causa de uma imprensa nojenta que nós temos no país, jogar tudo na lata do lixo. Nós não podemos, pessoas que trabalharam pelo nosso município, e aqui nós temos muitos exemplos, temos o senhor aqui, o seu Getúlio Garrafa,
Nós simplesmente, por causa de fatos isolados, coisas pequenas,